Não adianta você dizer que está criando oportunidade para as pessoas criarem copas para que elas possam participar, trabalhar ou estudar em algum ambiente, se este ambiente não está preparado para recebê-la. Certa vez eu dei uma palestra numa universidade, quando terminei a palestra, era uma palestra de superação, e aí veio um jovem negro conversar comigo no final da palestra, e ele me disse: eu estou aqui na universidade através de cotas, e você não sabe a dificuldade que eu passo para ficar aqui dentro dessa universidade. A primeira coisa, se eu não mudasse o meu comportamento em algumas coisas, não cedesse em algumas maneiras, alguns comportamentos, atitudes minhas, eu não seria aceito. Eu teria que fazer trabalho universitário sozinho, eu teria que estudar sozinho, não teria grupos de trabalho, grupos de estudo, porque eu não seria aceito se eu não mudasse algumas coisas que muitas vezes são contra os meus conceitos, são contra as minhas crenças, são contra aquilo que eu tenho como respeito para a minha pessoa e para a sociedade. Se eu não mudasse, eu dificilmente passaria de ano aqui, porque eu não seria aceito nos trabalhos em grupo, e mesmo dentro de sala de aula, ou muitas vezes eu teria que ficar isolado, como muitas vezes eu acabo ficando isolado, porque eu não vou ceder a minha honra para ser aceito. Então eu acabo tendo dificuldades. E por eu ter não ceder, muitas vezes sou cobrado, como você só está aqui dentro, não é porque você merece, é porque você teve cotas, porque pelo seu comportamento você não merecia estar dentro de uma universidade. Então, eu fiquei olhando para aquele jovem negro, contando a sua história, com um olhar de tristeza, que disseram para ele que ele tinha uma oportunidade de ir para uma universidade, para crescer, para mudar, e lá dentro, além de ele ter que estudar muito mais que os outros, para honrar, para mostrar para a sociedade que ele merecia estar ali, ele tinha que estudar muito mais, porque ele veio de escolas onde os outros que estavam ali ele não teve os conhecimentos que os outros tiveram, então ele tem que correr atrás. Então, se não bastasse isso, ele tinha que estudar muito mais e ainda ceder o comportamento que as outras pessoas queriam que ele tivesse para que ele pudesse ficar ali. Eu fiquei imaginando a pressão que aquele jovem vive dentro de uma universidade. E a gente fala que a universidade é um lugar para todos, que todo mundo merece. Uma coisa é falar, outra coisa é conviver lá, sendo você e não tendo que ceder e se comportar como os outros se comportam para poder se sentir aceito dentro da universidade. Agora, isso não acontece só dentro das universidades, isso acontece dentro das empresas, isso acontece em muitos lugares. Não só que a pessoa entra por cotas, mas por a pessoa ser diferente, muitas vezes ela não é aceita dentro do ambiente porque ela não fala como as pessoas falam, ela não vive como as pessoas vivem, ela não faz o que os outros estão fazendo, ela é diferente, ela não participa de muitas vezes coisas erradas, comportamentos errados, e ela não participa porque ela tem honra, ela tem respeito, ela tem ética, e ela não quer mudar a sua vida, aquilo que ela construiu ao longo da história, a herança familiar, aquilo que ela aprendeu com os pais, aquilo que ela aprendeu com as suas crenças, e muitas vezes ela é obrigada, forçada a ter que mudar. E como ela não muda, muitas vezes ela não é aceita dentro de uma empresa, muitas vezes ela é mandada embora porque ela não se adaptou. Não é que ela não se adaptou, é que o ambiente que foi construído para a modernidade, para agora um processo progressivo. Então todo mundo tem que ser progressivo. Então, o ambiente é progressivo. Quem disse que todo mundo que está lá quer viver esse progressismo que está aí na sociedade? Que até eu faço alguns questionamentos. Eu não sei se esse progressismo todo que tem dentro da sociedade, que a sociedade é obrigada a viver, forçada a viver, se está levando a sociedade por um bom caminho. Cabe uma boa reflexão para a liderança, cabe uma boa reflexão
para a sociedade, cabe uma boa reflexão para os professores, cabe uma boa reflexão, mas uma reflexão com vontade de mudar, não aquela reflexão que é feita, como muitas vezes se faz pesquisa, para provar aquilo que a pessoa quer. Então fica aqui uma reflexão dentro da tua empresa, dentro da tua escola, da tua universidade, dentro do teu ambiente, aonde você vive, as pessoas que estão chegando, elas estão sendo bem aceitas ou elas têm que mudar, muitas vezes agir até contra a própria honra para poder ser aceita no ambiente, enquanto se levanta a bandeira, aqui todo mundo tem direito, aqui todo mundo é bem aceito, nós acolhemos todo mundo, mas tem que viver como nós queremos, tem que ler a nossa cartilha. E muitas vezes essa cartilha não é uma cartilha respeitosa. É tanto não é respeitosa que ela não está respeitando a própria pessoa que acabou de chegar. Isso está acontecendo na tua empresa? Você já parou para pensar? Você já sentou na tua mesa e ficou observando o comportamento dos funcionários, das pessoas, se elas estão felizes? Porque pode ter certeza, aquele jovem estava dentro da universidade, mas ele não estava feliz dentro da universidade, porque aquilo estava agindo contra os seus próprios princípios. Fica essa reflexão para você. Eu sou Nestor de Almeida, palestrante, escritor, e se um dia você achar que eu mereço falar sobre alguns temas da tua empresa, eu falo sobre motivação, ética, comportamento, liderança. Estou aí à disposição para ajudar vocês, tá bom? Um abraço. Tchau.